Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode ser difícil para algumas pessoas e possivelmente algumas verão como se fosse um ataque, mas esse não é o meu intuito, tá? Nesse vídeo vamos conversar de maneira séria porque o Bitcoin não é uma moeda privada e como ele está sendo utilizado hoje como uma ferramenta de vigilância. Solta a vinheta. O Bitcoin, dentre seus diversos objetivos, surgiu para fazer com que as pessoas sejam donas do seu próprio dinheiro, tirando o intermediário da jogada. Que elas possam ter a real propriedade sobre o seu dinheiro, mas também que não existam imprevisibilidades na emissão que façam o dinheiro dela ser desvalorizado. E ele acaba sendo muito citado por ser uma ferramenta de liberdade. Sim, o Bitcoin pode ser uma ferramenta de liberdade se usada corretamente. Mas a verdade é que, por padrão, o Bitcoin não é privado ou anônimo. E pior, ele está se tornando essa ferramenta para a vigilância em massa. Em documentos vazados por Edward Snowden da NSA em 2013, um programa de vigilância chamado Oakstar já detalhava as intenções da agência em monitorar as transações do Bitcoin. E em um desses relatórios sinalizava que dentre as criptos existentes, o Bitcoin deveria ser a prioridade para a vigilância, e aí realmente foi ao longo de todos esses anos. De acordo com Michael Morrell, que é ex-chefe da CIA, a tecnologia por trás do Bitcoin é uma bênção, abre aspas, para a vigilância, fecha aspas, e não deve ser evitada pelos governos, mas sim abraçada. Em um artigo, o autor comenta que a análise de transações na blockchain do Bitcoin é uma ferramenta altamente eficaz de combate ao crime e de coleta de informações, porque todas as transações são públicas por padrão e isso facilita a vida dos investigadores. Em 2021, a OFAC, que é a Agência de Inteligência Financeira do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, publicou um edital para a renovação de uma ferramenta de chain analysis, com trecho, abre aspas. A OFAC requer uma ferramenta web de rastreamento de blockchains para investigadores do Escritório de Direcionamento Global a analisarem e rastrearem transações de moedas virtuais, como por exemplo o Bitcoin, a fim de reunir informações sobre as partes envolvidas. Essa ferramenta apoiaria especificamente a implementação de sanções cibernéticas realizadas pela OFAC, fecha aspas. Isso quer dizer que já existem organizações, principalmente ligadas ao Estado, principalmente ligadas a órgãos reguladores, que já utilizam da própria blockchain do Bitcoin para realizar a busca de transações, mas também para monitorar pessoas de interesse, para monitorar alguns usuários. Aqui no Brasil, a Receita Federal também já faz o rastreamento de transações no Bitcoin e em outras criptomoedas. Teve um relatório de 2020 que sinalizou que os brasileiros haviam movimentado 127 bilhões de reais naquele ano. E entenda que essas ferramentas de monitoramento não estão só associadas a pessoas que cometeram algum crime, algum delito, mas sim para todas as pessoas. E aí que diferencia a vigilância selecionada somente de algumas pessoas para a vigilância em massa, que é um evento que tem ocorrido ao longo de todas essas últimas décadas e foi sinalizado lá em 2013 por Edward Snowden. Mas, Pio, como funcionam essas ferramentas de análise? Beleza, uma das principais empresas que fornece essas ferramentas de rastreamento se chama Chain Analysis. Eles fornecem dados e métricas sobre atividades do Bitcoin, por exemplo, transações entre redes ou transações em outras redes, como na Ethereum com o DeFi, e também esse cross-tracking. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa realizou uma transação na rede Ethereum, fez uma venda de uma certa quantia e recebeu parte do valor em Bitcoin. Então, eles estão focados em entender essas transações através dos identificadores ou através dos rastros que são deixados nessas transações, para que o dinheiro seja seguido até os usuários, mas não só isso, mas que também ele possa ser seguido após um usuário receber e realizar outras transações. Isso inclui informações e o cruzamento de dados das carteiras, transações, redes. Isso pode ser usado para bem, por exemplo, para investigação de crimes cibernéticos, por exemplo, mas infelizmente pode ser usado para vigilância em massa também. Essa empresa, Chain Analysis, também oferece um serviço para ajudar as empresas a cumprirem normas
normas ou recomendações do governo do uso de blockchains, como por exemplo serviços de análise lá que eles oferecem em tempo real com as normas, analisando se a empresa está em compliance com as normas ali, com as leis publicadas por certo governo ou certa agência de regulação. E além dessas métricas, um terceiro serviço oferecido vem pelas ferramentas de rastreamento e investigação, ou seja, eles já oferecem uma maneira geral de você rastrear as transações, mas também tem um próprio módulo específico chamado Know Your Transaction, que faz com que um analista possa investigar manualmente as transações. Além do Know Your Transaction, também tem um outro módulo chamado Reactor, que permite uma investigação um pouco mais profunda nesse caso. E essa investigação pode ser na blockchain do Bitcoin, mas também em outras blockchains públicas, tá? Como eu disse, pode ser o rastreamento entre blockchains ou rastreamento entre o mundo fiat e o mundo de criptomoedas. Isso tem se tornado muito comum nos dias de hoje. E em uma conferência promovida pela Chainalysis em 2022, com agências internacionais de investigação e instituições financeiras, alguns repórteres fizeram algumas perguntas um pouco complicadas para eles. A primeira delas foi perguntado qual é a definição da Chainalysis de crime e como que eles definem categorias complicadas como crimes de subversão da democracia, já que eles atendem diversos países com diferentes regimes. A resposta da empresa foi simples e direta. Abre aspas. O papel da Chainalysis é produzir uma ferramenta para ser usada em investigações. A empresa não é um órgão governamental. Fecha aspas. Na prática, isso quer dizer que eles criam uma ferramenta de vigilância que vai contra o propósito inicial do Bitcoin e eles não se importam como essa ferramenta está sendo utilizada. E se um governo autoritário e não democrático estiver rastreando as doações recebidas por Bitcoin de jornalistas ou ativistas de alguma causa? E se uma minoria, por exemplo, estiver sendo reprimida por causa dessa vigilância? Parece que para a Chainalysis isso não importa. E além do Bitcoin ser rastreável, um outro fator que mostra por que ele pode ser usado como uma ferramenta de vigilância é a sua crescente união com o mundo fiat. Corretoras centralizadas, contas bancárias com investimento em Bitcoin, fundos de investimento em bolsas de valores com o Bitcoin como um dos principais ativos são exemplos muito claros disso. E, historicamente, instituições bancárias possuem a prática de compartilharem dados de compras de cartões, de débito, crédito e de contas correntes com terceiros para fins de análise de crédito, mas também para anúncios direcionados. E essa junção, o mundo fiat e o mundo cripto, gradativamente está sendo normalizado no Bitcoin, por exemplo. Ou seja, o Bitcoin está sendo usado dentro desses ambientes totalmente monitorados e sem privacidade. E as transações Bitcoin não são monitoradas por qualquer um, mas sim por aqueles intermediários que o Bitcoin, quando foi criado, tentou tirar da jogada, que são os bancos, que são os estados. Hoje, apesar do Bitcoin ter tirado o poder de emissão e controle do dinheiro das mãos dessas instituições, ele ainda permite que elas possam inspecionar gastos e ter acesso a como você gasta o seu dinheiro, as transações, a sua rotina de modo geral. Essa forma de controle sobre o seu dinheiro não precisa ser direta. Uma instituição, por exemplo, como um banco, ela pode muito simplesmente interferir em como você usa os seus bitcoins através da marcação deles, ou seja, diferenciando as moedas de acordo com o seu histórico de transações, impedindo, por exemplo, que uma organização de jornalistas possam usar moedas que são recebidas por doações, se a causa dela não estiver de acordo com as normas e regras vigentes ou se simplesmente aquele banco não gostar daquela instituição. E mesmo que essa organização use ferramentas de CoinJoy, eles ainda assim podem ter seus pagamentos em Bitcoin negados, devido a esse histórico, ou seja, a moeda ter marcado nela que em algum momento ela participou desse processo de CoinJoin. E aqui que muda tudo, porque privacidade no fim é liberdade. E quando usamos privacidade por padrão, você não precisa se preocupar ou ter medo de usar o seu dinheiro, ou se preocupar, por exemplo, dele não ser aceito. Porque do que adianta você ter posse do seu Bitcoin se você ainda não pode usá-lo devido a essa falta de privacidade? Do que adianta uma organização de jornalistas ter posse do seu dinheiro se um complô, um grupo, por exemplo, de grandes instituições estiverem marcando os Bitcoins para que eles possam ter todo o rastreamento dessas moedas e negar quando eles acharem convenientes?
Quando falamos de privacidade, é preciso ter fungibilidade. Ativos fungíveis são aqueles que podem ser trocados sem diferenciação entre si. O dinheiro físico tem parte dessa característica. Uma nota de R$50 é exatamente igual a outra e possuem o mesmo valor, não importando como elas foram usadas no passado. Cada unidade do Bitcoin pode até parecer igual a outra, até porque unidades individuais de Bitcoin possuem o mesmo tamanho, sempre, e isso não importa. Um BTC, teoricamente, tem o mesmo valor que outra unidade equivalente de um BTC, mas na prática, cada Bitcoin deixa uma marca na blockchain, ou seja, um rastro. É possível ver por onde cada unidade de Bitcoin já passou, muito mais claramente do que por onde cada nota de real, por exemplo, já passou. Isso gera uma alteração muito grande no mercado. Alguns Bitcoins são considerados limpos e outros não. Os Bitcoins limpos são um pouco mais valiosos do que os outros, já que na prática cada unidade de Bitcoin sujo vale menos do que os outros. Basicamente, Bitcoins limpos são aqueles que foram minerados recentemente ou que não são associados a CoinJoins ou alguma atividade ilícita. E essa falta de fungibilidade traz um fardo imenso àqueles que querem usar o Bitcoin como método de troca privada, porque na prática isso acaba destruindo a confiança na própria moeda. Imagina o seguinte, você não quer receber uma moeda que pode ter um valor menor por causa do seu histórico de transações. Muitos Bitcoiners falam que é possível recuperar a fungibilidade quanto mais pessoas usarem serviços de CoinJoin ou quando todos os Bitcoins estiverem sujos, por exemplo. Alguns sugerem que todas as pessoas façam um boicote, por exemplo, a serviços que usam KYC ou diferenciem bitcoins de alguma forma. Na teoria, tudo isso pode até ser possível, mas é muito improvável de acontecer. Para um usuário que chega agora no Bitcoin, a maioria deles acaba fazendo o seguinte: a primeira coisa que ele vai fazer para comprar o Bitcoin é comprar o Bitcoin por Pix em uma corretora centralizada e linkar ali, fazer um link da sua carteira com um serviço que tenha KYC, uma exchange centralizada, por exemplo. Para resolver isso, é necessário uma padronização de privacidade para todos os usuários. Seria um dos primeiros passos para recuperar a fungibilidade e fazer com que o Bitcoin possa ser usado como dinheiro, ou seja, que seu histórico de transações pouco interfira no seu valor. Uma padronização de privacidade para todos os usuários seria um dos primeiros passos para recuperar a fungibilidade e fazer com que o Bitcoin possa ser usado como dinheiro, ou seja, que ele possa ser trocado não importando o seu histórico, o histórico da moeda. E para provar como essa diferenciação entre moedas tem sido feita nos dias de hoje, eu vou deixar as fontes aqui embaixo na descrição, porque nós vamos comentar sobre alguns casos de saques e depósitos negados e censura de pagamentos, por exemplo, de serviços devido a essa falta de fungibilidade do Bitcoin. Em março de 2022, a Wasabi Wallet, uma carteira de privacidade, anunciou que estava censurando alguns inputs para prevenir que alguns usuários possam fazer o mixing dos seus fundos, possam usar essa funcionalidade de mixing da própria carteira. Em junho de 2019, um usuário da BISC, uma exchange descentralizada pró-privacidade, postou no fórum oficial que teve seus fundos e contas bloqueadas após depositar numa corretora centralizada. Ele acabou descobrindo que os bitcoins comprados pela exchange estavam manchados. Em 2021, uma empresa nos Estados Unidos chamada Marathon anunciou que a sua pool de mineração só estava aceitando transações em compliance com as legislações locais, ou seja, que as transações com moedas que tinham histórico suspeito não estavam sendo processadas, não estavam sendo mineradas, vamos dizer assim. E isso tem acontecido muitas vezes com o Bitcoin, tá? O histórico de casos parecidos tá só aumentando e dá pra gente continuar conversando aqui durante horas sobre cada um deles. Mas a gente precisa refletir sobre o que o Bitcoin tem se tornado e o que a falta de fungibilidade tem trazido para os dias de hoje, para a privacidade do Bitcoin nos dias de hoje. Existe um hype muito grande, principalmente dos Bitcoiners, em fazer com que o Bitcoin seja aceito e popularizado, mas pouco se fala sobre privacidade e em realmente tirar a vigilância do seu dinheiro. Entenda isso, o Bitcoin pode se tornar uma ferramenta de liberdade desde que ele seja usado com privacidade. Sem privacidade e principalmente fungibilidade, ele
ele já está sendo usado como uma ferramenta de vigilância. E ser usado dessa maneira garante que alguns governos, instituições e pessoas autoritárias possam continuar cerceando a liberdade das pessoas segundo a sua própria vontade. E por isso que é preciso entender quais são os limites do Bitcoin e como podemos melhorar a sua privacidade, já que por padrão não temos. E por isso que vamos começar a conversar mais aqui no Privacy Map sobre privacidade relacionada à rede Bitcoin, ao Bitcoin de maneira geral, mas também sobre Privacy Coins, como o Monero, EasyCash, pois nelas existem algumas abordagens interessantes, principalmente quando falamos de tecnologia que podem ser aplicadas ao Bitcoin, que podem ser muitas das vezes utilizadas ou modificadas, considerando as características do Bitcoin, para que possa haver um pouco mais de privacidade nessa moeda tão importante. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa, tá? Foi um vídeo totalmente diferente e eu queria conversar um pouco sobre o porquê o Bitcoin tem sido usado como ferramenta de vigilância, mesmo muitas pessoas defendendo que ele é uma ferramenta de liberdade, ou seja, ele está sendo usado contra aquilo que ele foi criado. E eu espero que você tenha entendido parte disso daí, beleza? Antes de ir, não se esquece de deixar o seu like, verificar sua inscrição aqui no Privacy Map e acompanhar também os nossos próximos vídeos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo em mais um conteúdo sobre privacidade aqui no canal. Valeu e até mais!